Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. Nesse momento são exatamente 1h06. Em Manaus, o meu nome é Adriano Santos e hoje eu tenho a honra de apresentar o programa Debate Jovem. Esse programa que acontece todas as quintas, das 1 às 2 da tarde, onde nós trazemos para você temas do nosso dia a dia. E aqui nós vamos entrevistar especialistas sobre os mais diversos assuntos que interessam a você, querido ouvinte. Este programa, só lembrando, é realizado pela Agência Experimental de Comunicação do curso de Jornalismo do Centro Universitário FAMetro. E hoje nós temos a honra de receber uma convidada mais do que especial, ela que é deputada estadual e protetora dos animais, deputada Joana Dark. Deputada, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Câmara. Sabe que daqui você já foi de casa, não é verdade? Já teve sua trajetória aqui na Câmara. Exatamente, eu quero dar uma boa tarde para todos os ouvintes. Hoje eu posso dizer assim que eu lembrei de bons momentos, de boas lutas, assim que eu passei pela porta. É um prazer estar aqui, falar com vocês e bora para a entrevista. Vamos para a entrevista. Olha, hoje a gente vai falar sobre temas bastante polêmicos, temas quentes. Você que está nos ouvindo diretamente do seu carro, está preocupado com o preço dos combustíveis, nós também vamos falar sobre a CPI dos combustíveis. O que aconteceu, né? Por que o preço está dando tão caro atualmente aqui nas bombas de gasolina do nosso estado? Nós vamos falar sobre todos esses assuntos, a questão da saúde, a crise na saúde, nós também vamos falar a respeito disso. Mas vamos começar com temas mais tranquilos, deputada. Como é que surgiu? A senhora é protetora dos animais, já fez parte da ONG Pata. Como é que surgiu o seu apego pelos animais? Então, eu sempre gostei de animais. Então, assim, a minha vida toda eu sempre convivi com animais. Eles sempre fizeram parte da minha família. E eu digo que isso veio de berço. Mas, efetivamente, existe uma diferença entre você gostar de animais e você ser ativista da causa animal. Eu passei a ser ativista da causa animal em 2018, que foi quando, efetivamente, eu passei a não depender dos meus pais e pude tirar os animais das ruas, arcar com tratamento veterinário e poder encaminhá-los para adoção. Foi aí que começou essa jornada de ativismo, que eu tenho aí mais de uma década e onde eu também ajudei a iniciar vários movimentos sociais, várias ONGs tiveram a minha participação no início e até hoje eu sou voluntária da ONG Pata, né, que foi a ONG também que eu ajudei a criar e que a gente desenvolve projetos sociais. Então, assim, animais, eles fazem parte da minha vida. Eu digo que hoje eu tenho uma família multiespécie, que é uma família que é composta por humanos, por animais, e os meus animais, eles são meus filhos. E sempre a gente acompanha, a sua atuação nas redes sociais, de vez em quando resgata algum animal que fica em situação de rua. Recentemente, aconteceu um caso em que o animal era bastante ativo e o dono chegava a espancar. Imediatamente a senhora foi até o local. O que aconteceu com o dono e aí com esse cachorro? Então, a gente recebeu uma denúncia no nosso plantão pet, que é o de sábado para domingo. A gente fica ali verificando quais são os casos mais urgentes e nós recebemos essa denúncia. Uma denúncia com vídeo onde comprova o espancamento. E aí foi muito importante que a pessoa que nos enviou essa denúncia mandou a prova. Porque quando a gente tem a prova, a gente consegue efetivamente agir mais rápido. Imediatamente, ali no sábado à noite, eu mobilizei a minha equipe, mobilizei voluntários. Nós fomos até o endereço com a ajuda da Polícia Militar, Batalhão Ambiental e CIP-Cães. E conseguimos encontrar o agressor, conseguimos encontrar o animal. A polícia fez sua parte, encaminhou o agressor para a delegacia, já que estava ali em um crime em flagrante, tinha acabado de acontecer. E eu cuidei da parte do animal, né? Porque hoje a gente não tem nenhum lugar para encaminhar, então o animal ficou na minha responsabilidade, fomos para a delegacia. Infelizmente, no Brasil, maltratar animais, mesmo que gere morte do animal, não gera cadeia. Isso é muito isso que eu já ia ruim. perguntar da senhora. O que aconteceu aí com esse criminoso, né? Se é que eu posso chamar ele de criminoso, porque foi pego em flagrante. Ele vai ser punido de alguma forma? É um criminoso. Ele vai responder o processo judicial, né? E, assim, vai ter ali uma pena, que é uma pena de até 2 anos. Mas não vai para cadeia. E aí é uma luta que a gente tem em âmbito nacional, com vários protetores, que as pessoas que maltratam animais precisam ser presas.
Por quê? Porque se maltrata um animal, maltrata as pessoas, maltrata mulheres, idosos, crianças. Então, assim, a gente, na verdade, está coibindo um crime contra a sociedade. Infelizmente, ele não vai preso, mas vai responder na justiça, vai ser devidamente penalizado nos limites legais. Eu estarei acompanhando isso, porque sou presidente da Comissão de Proteção aos Animais na Assembleia, e a gente acompanha esses casos, e o cãozinho está bem, já foi castrado, vacinado, vermifugado, a gente já conseguiu até 2 possíveis adotantes, mas nós tivemos uma reviravolta nesse caso, que eu estou falando pela primeira vez, inclusive aqui, uma exclusiva. Quando a gente começou a divulgar nas redes sociais esse caso, e que ele repercutiu na imprensa local, um venezuelano entrou em contato comigo pelo Instagram, mandou a foto do animal filhote, disse que esse animal fugiu de casa, no mesmo bairro onde a gente encontrou ele, ou seja, esse cãozinho, ele tinha uma família antes de estar na mão desse criminoso, né? E aconteceu alguma coisa ali que hoje a gente está averiguando, e a gente encontrou aí a possível família do animal. Vamos ver se eles têm condições de ficar, e tendo condições de ficar, a gente vai devolver. Se não tiver condições de ter uma adoção responsável, a gente passa para o próximo passo, que é conseguir a adoção. Com certeza. Eu acompanhei esse caso, eu vi que era um cão bastante ativo, era dócil. A justificativa foi absurda, né, que o agressor usou, dizendo que o cão acabava ali danificando os objetos dele. Mas essa é a natureza do animal. Se você vai adotar um animal, é muito importante você lembrar que tem que ter responsabilidade. Ele tem a sua forma de atuar. Se você for, por exemplo, pegar no momento em que ele estiver comendo, ele vai ficar brabo. Então, é um animal. Você não pode tratar ele como um ser humano e não pode bater nele por causa disso, porque ele não faz de propósito, não é verdade, deputada? Exatamente. E foi esse o motivo que ele alegou, né? Que ele tinha ruído as sandálias e, enfim, um motivo banal para ver como que as pessoas não respeitam os animais e como que as pessoas não têm medo de ser punidas por isso, né? Então, assim, um absurdo, mas nós devemos repudiar, estamos fazendo a nossa parte e principalmente conscientizando as pessoas do que é maus tratos. E para quem quer ser um tutor, que quer adotar um pet, um gato, um cachorro, o que essa pessoa precisa ter? Então, eu sempre digo que a pessoa, para ter um animal, ela tem que ter a consciência, ela e a família, de que esse animal, ele vai ter uma vida ali de 15, 20 anos. Então, assim, para você ter um animal, não basta só você gostar de animais, você precisa ter condições para garantir o mínimo para aquele animal, que é a alimentação, o acesso ao médico veterinário, a questão de ter um bom abrigo, e é uma responsabilidade pela vida toda do animal, né? Então, assim, primeiro a pessoa precisa ter condições, segundo, amar animais. E a gente tem vários para adoção, mais de 120 animais nós temos resgatados. Quem quiser adotar pode entrar em contato na nossa central de atendimento no 981451111 pelo WhatsApp. E a gente tem também a opção de quem quer ser lar temporário, porque hoje as pessoas gostam de jogar muitos problemas pra gente, né? A Joana tem um animal aqui, tem uma ninhada ali. E aí a gente até ajuda, mas a gente não consegue ajudar todos os animais, todos os casos. E a grande dificuldade que a gente tem é ter ali um abrigo temporário, enquanto esse animal se recupera, até a gente encontrar um dono, uma boa adoção. Então, assim, fica também aqui o apelo para as pessoas que têm um cantinho na sua casa, um espaço, para serem lá temporário. A pessoa ganha com a presença do animal em casa e ela ainda está ajudando e contribuindo nessa causa tão linda. Olha, perfeito, sensacional. Agora nós vamos falar também ainda sobre esse tema animal. Eu vi que recentemente a senhora anunciou que está tentando criar o Dia Mundial dos Gatos. Quem não gosta de gato, não é verdade? Como é que surgiu essa ideia, deputada? Então, no mês de fevereiro, a gente comemora, no dia 17 de fevereiro, o Dia Mundial dos Gatos, dos felinos. E já existiu muito preconceito com relação à guarda dos gatos. A gente vê que as pessoas, é comum ter cachorro em casa, mas ter gato é algo que agora que as pessoas estão se conscientizando, e eles merecem o tanto de carinho e respeito quanto os cachorros. E aí a gente tem essa data e a gente encaminhou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa que cria o Dia Estadual
dos gatos. Mas a gente criou uma campanha muito interessante que tem chamado a atenção de toda a sociedade. A gente criou o Fevereiro Gateiro, que é justamente o mês de fevereiro todo a gente vai estar dando dicas de como que as pessoas podem adotar um felino, como que é o cuidado com o felino, que é diferenciado de criar cachorros, e a gente também está dando várias dicas de todos os tipos, e vamos fazer também uma campanha onde a gente tem a meta de castrar 100 gatos agora em fevereiro. Assim a gente está contribuindo para que os gatos eles não se procriem na nossa cidade. Esses gatos são gatos de rua, ou quem estiver nos ouvindo agora pode levar até você que ele pode ser castrado? Prioritariamente gatos de rua, gatos comunitários, e também a gente vai abrir a chamada nas nossas redes sociais para que as pessoas, aí a gente vai avaliar quem menos tem condições, quem mais precisa, esses terão prioridade. E agora nós vamos falar a respeito de um assunto, aí já começando a esquentar mais um pouco, a senhora tocou no assunto a respeito do SAMU Pet, que já existe em outros estados e pode ser implantado aqui no Amazonas. Como é que funciona essa questão? Então, a gente está aguardando as autorizações para criar o SAMU Vet, que é uma ambulância veterinária que vai dar suporte para os casos mais urgentes, né, com toda a assistência médica necessária. E a gente informalmente inaugurou, estreou no resgate do cãozinho de sábado, que estava sendo espancado, porque a gente precisava de um veículo adequado e a gente acabou utilizando. Então, muitas pessoas viram aí nas ruas a atuação do SAMU Vet, mas a gente ainda está aguardando as autorizações para fazer o lançamento e a estreia oficial. E esse veículo, ele é mantido com o meu salário de deputada, ele é mantido com recursos próprios, não existe utilização de nenhum tipo de verba pública, nem para gasolina, nem para o carro e nem para as pessoas que trabalham no SAMU Vet. Então, assim, é importante dizer isso. Isso é uma contribuição da deputada Joana Dark, mas, sobretudo, da protetora de animais Joana Dark para a nossa causa animal. Para a causa animal, perfeito. E acho que no começo do ano passado, um assunto que tomou bastante conta das redes sociais foi a criação da Clínica Veterinária Pública. Como é que ficou? Ficou engessado? A questão da burocracia, eu vi que a senhora foi até para Brasília tentando resolver essa situação. Que fim levou a criação da Clínica Veterinária Pública? Nós vamos ter aqui no Amazonas? Então, essa é a grande luta da minha vida. Quando vereadora, eu fiz indicativos à prefeitura para que a gente pudesse ter um hospital público veterinário ou uma clínica pública veterinária. Por quê? Porque quando a gente cuida da saúde dos animais domésticos, a gente diretamente está cuidando da saúde das pessoas. A gente está atuando na prevenção de zoonoses, na questão da atenção básica. Então, assim, a gente acaba tendo aí essa indicação, quando vereadora, que foi acatada, inclusive, pelo prefeito, mas, infelizmente, ele não cumpriu a sua parte, né? E aí, ele não cumprindo a sua parte, resta a mim somente fiscalizar, pedir e erguer minha voz. Como eu não consegui, agora eu estou tentando uma via alternativa. Como deputada, fiz a mesma indicação para o governo do estado do Amazonas e nós já temos aí também notícias. Esse ano a gente já começa a construção. Olha aí, exclusivo, clínica. Viu? Exclusivo aqui pela Rádio Câmara, você vai vendo. Exatamente. E aí a gente começa a construção. Eu já consegui destinar parte dos meus recursos de emendas parlamentares para esse projeto e acredito que esse ano, se tudo der certo, já se torna realidade e a gente vai poder dar essa grande contribuição para todo o estado do Amazonas, mas principalmente para os animais, que é a grande razão de hoje eu estar na política. Olha que a gente vai cobrar, viu, deputada? Agora a gente vai começar a esquentar um pouco mais os assuntos aqui, os temas. Olha, agora nós vamos falar a respeito do que a senhora pode destacar no seu primeiro ano como deputada. Então, um desafio muito grande, porque a responsabilidade aumentou. Antes eu tinha a responsabilidade apenas com o município de Manaus e agora eu tenho a responsabilidade por todo o estado do Amazonas, né? E a gente sabe que a realidade do interior do estado, ela é muito difícil,
porque existem municípios que a gente demora 15, 20 dias para ter acesso e onde as coisas não chegam. Os serviços mais básicos, infelizmente, não chegam. E aí, esse desafio, ele vem como um desafio que a gente tem tentado cumprir na medida do possível. Eu, nesse primeiro ano de mandato, fui uma das deputadas que mais visitou os municípios do interior. Fui a deputada mais produtiva de 2019, isso representado em números, né? Eu apresentei muitos projetos de lei, muitos indicativos e também fui a que mais aprovei. Então, assim, eu carrego isso com muito orgulho porque sempre foi uma meta minha como parlamentar. Inclusive, quando eu era vereadora, eu também era recordista de produtividade legislativa. Eu tive aí o desafio e tenho todos os dias que fui escolhida como a primeira mulher líder de governo no estado, quebrando esse paradigma. Consegui também fazer articulações importantes dentro da Assembleia, entre o governo, entre os movimentos sociais. É claro que a gente não agrada a todos todo o tempo, mas eu sempre tive ali como missão principal de deputada estadual e líder de governo ser uma articuladora, ser uma ponte entre os que precisam se entender e se resolver, né? Então eu acho que eu cumpri isso com muito zelo nesse primeiro ano de mandato. E aí a gente tem a apresentação de matérias muito importantes, como as próprias matérias para causa animal. Hoje a gente tem aí a lei que protege o cão comunitário em âmbito estadual. A gente tem aí destaque para a lei que pune com multa quem comete crimes de maus tratos, porque inclusive empresas, né? Inclusive empresas, porque a gente tem aí a dor do bolso, que às vezes é até mais eficiente que a punição judicial, né? Então, a gente tem isso no avanço da causa animal. Temos também muitos projetos relacionados à defesa das mulheres. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Desculpa interromper a senhora deputada, mas a gente sabe que dos 24 parlamentares que atuam na Assembleia Legislativa, apenas 4 são mulheres. Como é que é para uma mulher, né? Quais são os desafios de você como mulher enfrenta na política de forma geral? Já sofreu machismo lá na Assembleia ou em outro lugar? Sim, a gente imagina, eu acho que as mulheres vão me compreender bem nessa fala, tudo que uma mulher tem que fazer. A mulher hoje, ela tem que ser dona de casa, ela tem que administrar ali as coisas da sua família, tem que ser presente, tem que trabalhar. E agora imagina tudo isso, você tendo uma responsabilidade com o Estado. Então, ser mulher na política é bem complicado, porque a gente tem que, primeiro, coordenar tudo isso e, claro, não deixar que nós sejamos desrespeitadas. E aí eu entro na parte do machismo, do assédio moral. E eu já passei por vários incidentes, já passei por incidentes públicos aqui na Câmara e já passei também por incidentes na Assembleia Legislativa. Mas eu digo que é uma luta constante, é uma luta que a gente tem que se posicionar enquanto mulher, não baixar a cabeça, erguer a nossa voz, mas infelizmente a gente tem aqui no eleitorado do Amazonas que as mulheres, ao invés de votar nas mulheres, apoiar o trabalho de mulheres... E são maioria, inclusive. Que são maioria das eleitoras, apoiam iniciativas masculinas. Eu sempre digo que as mulheres olhem com muito carinho para as mulheres que estão na política ou que desenvolvem algum trabalho de liderança. E eu acho assim que os desafios são imensos, a gente precisa ter mais representatividade, mas a gente está caminhando para isso. Antes a gente só tinha uma deputada, hoje a gente tem 4. Aqui na Câmara não é diferente, o número é até menor, porque a gente tem 3 vereadoras dentre 41 vereadores, e essa realidade precisa mudar, né? Então, esses são os desafios. Ainda agora a senhora citou que já enfrentou alguns conflitos aí, inclusive aqui na Câmara Municipal, e eu vou entrar agora nesse assunto. Como é que a senhora lida com a oposição? Então, eu já fui oposição, né? Quando eu era vereadora, os meus 2 anos de vereadora foi de oposição, de muita guerra, de muita luta e de muita perseguição a mim, né? Então eu digo que eu fui uma sobrevivente política. E então, como eu entendo o papel da oposição e já fui oposição,
Hoje, enquanto base de governo, eu procuro respeitar a oposição. Mas e quando a oposição acaba não lhe respeitando? Inclusive agora o seu companheiro, né, em breve aí marido, quem sabe, Aldenor, foi vítima de alguns ataques na internet, fake news, né, acabaram extrapolando do campo ideológico e político e foi para o pessoal. Como é que a senhora vai lidar com essa situação? Então, eu sempre tento ir no caminho do diálogo, mas quando existe o desrespeito, aí eu me imponho. Eu acho que essa é a diferença, né? Então, assim, eu procuro ali construir no diálogo, debater no campo das ideias, mas assim, eu não permito que ninguém mexa nem comigo, nem com a minha causa, nem com a minha família. E nesses momentos a gente precisa ter pulso firme, se impor e procurar as medidas cabíveis. Então, é assim que eu penso. Infelizmente, quando as pessoas não conseguem atacar o parlamentar, e principalmente se você for perceber, toda vez que tem algum assunto polêmico ou alguma votação impopular, quem é mais exposto são as mulheres, né? E os homens não. Eu tenho percebido muito isso. E assim, não conseguiram me atacar e tentaram atacar a minha família, que é o meu noivo, família que eu estou construindo, que inclusive as pessoas o colocaram como candidato a vereador, pré-candidato. E ele não é pré-candidato a vereador. Eu falei que a grande missão dele esse ano é casar comigo. Então, assim, ele não é... Muitas pessoas estão querendo atacar a mim por conta disso. E a gente deixou muito claro nas redes sociais o nosso posicionamento. Ele até tirou uma brincadeira dizendo que ele seria candidato a prefeito se ele fosse ser candidato. Mas é isso, é vida que segue, é um dia após o outro. E é muita resiliência. E agora esse bloco já está quase chegando ao fim, a gente vai começar a esquentar um pouco mais as coisas. Deputada, tem muita gente ouvindo agora a nossa rádio diretamente do seu carro, do seu automóvel. Nós vamos falar sobre a CPI dos combustíveis, a qual a senhora fez parte, assinou, esteve à frente, inclusive acompanhei, né, toda a sua atuação. Que fim levou a CPI dos combustíveis e de que forma ela beneficiou o cidadão amazonense? Sim, Adriano, é muito importante esse assunto. Talvez existam pessoas que tenham, assim, receio de falar sobre isso, mas eu sempre digo que a gente combate as coisas com a verdade. Eu aceitei ser presidente da CPI, com todo mundo dizendo que eu não deveria aceitar. Por quê? Porque eu acreditava que eu poderia sim conduzir da melhor forma os trabalhos. Então eu tive muita coragem, sabendo que eu seria perseguida, ameaçada e que eu teria ali muita gente financiando com dinheiro mesmo, gente de grandes poderes econômicos para tentar, vamos dizer assim, queimar a minha imagem. Fui uma das pessoas que assinou, eu acho que eu fui a terceira a assinar a CPI, porque eu acredito que a investigação, ela se fazia necessária. E conduzi os trabalhos da melhor forma, você teve a oportunidade de acompanhar. Eu fiz uma CPI pela primeira vez na história, percorrer o interior do estado do Amazonas, porque se a gasolina é cara aqui em Manaus, lá no interior ela é muito mais cara. E aí, nós fizemos sempre o nosso trabalho baseado na parte técnica. A gente nunca utilizou a CPI de forma política, né? Nem para atacar e nem para, vamos dizer, tirar proveito da situação. E aí, nós concluímos um inquérito da CPI, um inquérito muito extenso, inclusive, onde a gente faz encaminhamentos, porque as pessoas não conseguem compreender. É exatamente isso que eu já ia chamar a atenção. Muita gente acha que a deputada tem o dever de prender os responsáveis por um possível cartel, mas não é bem assim. A CPI tem o objetivo de levar essa denúncia até os órgãos que vão poder aí atuar dessa forma. Exatamente. E assim, as pessoas, mais do que achar que a gente tem o poder de prender alguém, as pessoas acham que a gente tem o poder de determinar o valor do combustível. Quisera eu ter esse poder, porque nem o presidente da República tem esse poder, nenhum agente político tem esse poder. Porque, infelizmente ou felizmente, a gente tem no nosso país a situação de que a Constituição permite o livre mercado, né, e a concorrência. Então, assim, a CPI...
a gente concluiu e eu vou te entregar em mãos o relatório final da CPI, que foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo, onde a gente detectou o cartel. Juntamos provas, comprovamos os indícios e tá tudo aqui nesse relatório. Infelizmente, quem tá com medo de ser preso ou de ter os seus negócios afetados, financia sigilosamente e de forma covarde a disseminação de fake news. Então, assim, tem gente falando que a CPI foi engavetada. Não, a CPI concluiu. E concluiu pelo cartel. A CPI não deu em nada. Não, ela deu. A gente, além de ter esse resumo e esse encaminhamento, a gente faz vários tipos de encaminhamento, como proposituras legislativas, encaminhamento para a Polícia Civil e principalmente para o Ministério Público, que é a quem as pessoas devem cobrar nesse momento, porque tem o GAECO e, se tratando de um crime organizado e complexo, eles têm a atribuição de agora, com base no nosso relatório, dar continuidade às investigações. Então, assim, infelizmente as pessoas não compreendem isso, é muito importante falar, e é algo que começou na CPI, mas que passa por tantos outros órgãos fiscalizadores, e eu tenho certeza que no momento certo as pessoas vão compreender esse trabalho que foi feito com muito empenho, com muita coragem e, sobretudo, com muita técnica. E agora esse relatório foi entregue ao Ministério Público? Exatamente. Esse relatório ele já está entregue ao Ministério Público desde que a CPI encerrou, né? E inclusive foi publicada no dia 23 de agosto de 2019, né? Então, assim, o trabalho ele continuou, a gente continua acompanhando, a gente continua fiscalizando, mas as pessoas só dão valor a esse trabalho quando o valor do combustível aumenta, né? Mas o nosso olhar atento a isso é permanente, né? Então, assim, a CPI tem um prazo para vigorar, e por isso ela não pode ficar permanentemente, constantemente em atuação. Tudo isso, né? Existe um custo. O custo da CPI que eu presidi foi a CPI que demandou o menor custo de toda a história da Assembleia Legislativa. A gente gastou mais ou menos 30 e poucos mil reais, eu posso depois te dar o valor exato. E é isso, com um trabalho muito bem feito e que agora vai possibilitar ao Ministério Público investigar esse crime organizado. E eu torço muito para que haja prisão, para que as pessoas sejam responsabilizadas. Porque existe sim cartel na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Você acabou de ouvir diretamente da voz da deputada Joana Dark que a conclusão da CPI dos combustíveis acabou apresentando um relatório de que existe sim um cartel atuando no nosso estado e que agora vai passar aí para ser investigado pelo Ministério Público. Deputada, a gente está com um tempo meio apertado aqui para finalizar esse bloco, mas antes de finalizar com a senhora, eu queria encerrar com chave de ouro. Nós teremos a primeira prefeita de Manaus, deputada? Então, eu torço muito para que Manaus tenha uma prefeita, sendo qual for o nome. Por quê? Porque eu acho que a gente já teve aí, durante todo esse tempo, prefeitos homens, e eu acho que a gente tem bons exemplos por todo o nosso país de prefeitas que estão dando show, como a Tereza Surita, lá em Boa Vista. Então, eu torço muito para que Manaus tenha uma prefeita, para que a gente tenha no pleito de 2020 muitas candidatas à campanha de majoritário, prefeitura e também à vereança. E assim, eu sempre falo isso desde que eu era vereadora. Se for da vontade das pessoas, por que não? Olha aí, ó, ficou no ar aí que a deputada quis dizer. Deputada, muito obrigado por estar aqui presente, falando sobre todos esses assuntos abertamente ao público. Quero lhe agradecer de verdade. Quer mandar um recado para os seus eleitores e para toda a população? Eu quero deixar um recado bem especial para todos os ouvintes, quem acompanhou esse programa. Quero parabenizar aqui a equipe da Rádio Câmara. Estou muito feliz de retornar aqui, de poder rever amigos, de poder lembrar de momentos e de ver a Câmara transformada, porque eu entrei aqui e já percebi a diferença.
E agradecer ao convite, Adriano. Eu sou uma entusiasta do seu trabalho, acho que você tem um super talento na parte da comunicação, então fica aí esse meu elogio, meu registro. Nós somos jovens e nós temos que ocupar os espaços, e quero deixar aí à disposição, me colocar à disposição para todos os amazonenses, para os bons debates, para o nosso mandato compartilhado, onde o cidadão apresenta suas ideias, a gente ouve e encaminha, e que a gente possa cada vez mais estar próximos. E deixo aí o meu contato também, 981451111, para quem tiver alguma dúvida. Nós estamos com a missão, no mandato de deputado estadual, de lutar por todas as causas, sejam elas quais forem, né? Então fica aí meu boa tarde e o meu muito obrigada. Novamente eu agradeço a deputada. Quero também mandar aí um agradecimento todo especial para o Magno Gonçalves e o Pablo Daniel Menezes, que estão nos ouvindo nesse momento. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco tem mais Debate Jovem.